Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero te mostrar que mesmo na renda fixa, naqueles investimentos tidos como seguros e estáveis, menos arriscados, que existe muita pegadinha na hora de você investir seu dinheiro. Então no vídeo de hoje eu quero te alertar, fazer você abrir seus olhos para alguns investimentos aí de renda fixa que são vendidos como bons investimentos, mas que na verdade não compensam para você. E como que a gente vai então saber se o investimento de renda fixa vale a pena ou não? Ou se, por exemplo, um CDB, uma LCI ou uma LCA vale mais a pena do que investir em um título do Tesouro Direto? E a gente faz esse tipo de comparação utilizando um critério que se chama prêmio de risco. Mas, diabos, o que é isso? Prêmio de risco. O que você precisa entender quando você investe em renda fixa é que você, na verdade, está emprestando o seu dinheiro para um devedor. Então, quando, por exemplo, você compra um título do Tesouro Direto, você efetivamente está emprestando dinheiro para o governo federal. Quando, por exemplo, você decide investir em um CDB, uma LCI ou uma LCA, você, na verdade, está emprestando dinheiro para aquela instituição financeira, para aquele banco que emitiu aquele CDB, aquela LCI, aquela LCA. Da mesma forma com CRIs, CRAs e debêntures. Quando você investe em um CRI, um CRA ou uma debênture, você efetivamente está emprestando dinheiro para uma empresa privada, que foi aquela empresa que emitiu um título de dívida, que passou por um processo de securitização e virou então aquele investimento de renda fixa no qual você investe. Então perceba que ao aplicar seus investimentos em algum desses tipos de ativos de renda fixa, você efetivamente está emprestando dinheiro para um devedor. E no caso do Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB, debênture, o que varia é, na verdade, o emissor daquela dívida. E sobre essa ótica, então, de que você está emprestando dinheiro para um devedor, você precisa saber que quanto mais arriscado for emprestar dinheiro para aquele devedor, maior deve ser o prêmio de risco, ou seja, a rentabilidade que você vai exigir daquele devedor para arriscar o seu dinheiro, para emprestar efetivamente o seu dinheiro para aquele devedor. Então, quando a gente pensa em emprestar dinheiro para o governo federal, é importante você saber que o governo federal é aquele que emite aquelas dívidas que são consideradas as mais seguras do mercado, justamente porque o governo é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então, o risco dele te dar um calote é muito baixo. Então, pensando sobre a ótica de prêmio de risco, o governo federal vai ser aquele emissor de dívida que vai te pagar as menores taxas de rentabilidade. E à medida que você vai diversificando seus investimentos de renda fixa, que você vai investindo em um CDB de um banco menor, que você vai investindo em um CRI, um CRA de uma empresa menor, você precisa perceber que você está expondo o seu dinheiro investido a um risco maior, ao risco desse emissor da dívida. E que então você precisa exigir que esse emissor dessa dívida mais arriscada te pague então uma rentabilidade maior. E então, justamente, gente, partindo desse raciocínio, é que você precisa analisar os seus investimentos de renda fixa. Você precisa analisar se o CDB, se a LCI, se a LCA, se o CRA que você quer investir, ele te pague um prêmio de risco maior que o Tesouro Direto, para que seja, então, compensatório para você, investidor, topar correr aquele risco excedente. E eu quero te mostrar então agora na tela do meu computador como que você faz esse tipo de comparação, para você nunca mais cair em conta da carochinha e comprar um CDB, uma LCI, uma LCA, um investimento de renda fixa mais arriscado que um título do Tesouro Direto, mas que não te dê uma rentabilidade superior, uma rentabilidade que vai te compensar por esse risco a mais que você está correndo. Mas antes de partir para análise prática, lá na tela do meu computador, eu queria te dar alguns recadinhos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que ele possa ser distribuído para mais pessoas. E além disso, eu queria lembrar vocês de que agora no mês de julho eu vou abrir mais uma turma do meu treinamento, o curso Investindo do Zero. Então, se você gosta da minha didática, gosta das informações dos conteúdos que você aprende por aqui, entre na lista de espera para você receber mais informações sobre essa nova turma que será aberta no mês de julho e você também se tornar o meu aluno. Dados esses recados, então, vamos partir para a análise prática desses investimentos de renda fixa lá na tela do meu computador. Bom, pessoal, então eu estou aqui no site já do Tesouro Direto. Temos aqui todos os títulos oferecidos hoje no mercado e as respectivas taxas de rentabilidade anual, caso você leve esses investimentos até os respectivos vencimentos. E
E baseado então no que eu falei na introdução desse vídeo, baseado na ótica de prêmio de risco, você precisa perceber que outros investimentos de renda fixa que sejam mais arriscados que o Tesouro Direto, como CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAs e debêntures, por eles então terem um risco maior do emissor daquela dívida, eles necessariamente, gente, têm que pagar um prêmio de risco maior do que o título do Tesouro de características semelhantes paga hoje para você. Porque se ele não pagar, se ele não oferecer uma rentabilidade maior do que esses títulos, gente, efetivamente não é um investimento que vale a pena, não é um investimento que vale o risco que você está correndo a mais para emprestar dinheiro para aquele emissor. E tendo isso em vista, eu separei aqui alguns exemplos de investimentos de renda fixa que eu quero analisar na prática com vocês, se eles então são bons ou maus investimentos de renda fixa sob essa ótica do prêmio de risco. E aqui então, gente, eu selecionei um print de uma tela aqui, na verdade que é a tela do meu aplicativo do Banco Inter, para mostrar para vocês alguns exemplos de investimentos de renda fixa que são oferecidos lá pelo aplicativo do Banco Inter. E aqui no caso a gente tem um CDB do Banco BMG, ou seja, o emissor desse CDB, desse título de dívida é o Banco BMG, e ele tem uma data de vencimento em outubro de 2026. E até lá, esse banco ele me promete pagar uma rentabilidade de IPCA mais 4,55% ao ano. E observando então essa data de vencimento e essa rentabilidade aqui informada pelo banco, a gente precisa comparar esse CDB com o título do Tesouro Direto de características semelhantes, ou seja, rentabilidade e vencimento, para a gente saber então se esse banco, que é um emissor mais arriscado que o governo federal, ele vai estar te pagando um prêmio de risco maior que compense você investir nesse CDB ao invés de um título do Tesouro Direto. Então vamos pensar, a gente tem esse CDB que vai vencer em 2026 e ele paga IPCA mais 4,55%. Que título público aqui dessa listinha tem características semelhantes a essa? E a gente pode ver então que é o Tesouro IPCA 2026, já que ele tem um vencimento semelhante, ele vence em agosto de 2026, ao passo que esse CDB vence em outubro de 2026, e eles têm indexadores de rentabilidade semelhantes, que aqui no caso é o IPCA. Por sua vez, no CDB, há o pagamento de IPCA mais 4,55% ao ano, ao passo que no Tesouro Direto é o IPCA mais 3,48% ao ano. Então perceba, gente, tem investimentos semelhantes, que têm rentabilidades semelhantes e prazos de vencimento muito próximos, a gente consegue perceber claramente que esse CDB do Banco BMG, ele efetivamente está te pagando um prêmio de risco maior por você deixar de investir, de emprestar dinheiro para o governo federal e correr um risquinho a mais e emprestar dinheiro, então, para essa instituição financeira. Aqui, no caso, esse CDB paga IPCA mais 4,55%. Ao passo que no Tesouro Direto, você teria uma rentabilidade um pouquinho inferior, de IPCA mais 3,48%. Então, aqui no caso, esse investimento sob essa ótica de análise de risco, ele está te pagando, então, um retorno superior ao Tesouro Direto, que visa, então, compensar esse risco a mais que você está topando correr. E no caso aqui, na análise da solidez financeira do Banco BMG, que a gente consegue perceber aqui, né, pelo Banco Data, que é um site que reúne, né, alguns indicadores sobre a saúde financeira das nossas instituições bancárias, a gente consegue perceber que o Banco BMG, ele é um banco sólido, é um banco, né, confiável, que pelo menos na minha opinião dá pra gente topar investir no CDB desse banco sob a ótica desse prêmio de risco. Até porque é um banco que registrou lucros sucessivos nos últimos anos, e uma instituição que registra lucros como essa é uma instituição que dificilmente vai vir a falir, e além disso ele tem índices satisfatórios tanto de Basileia quanto de imobilização, que são índices, né, exigidos pelo Banco Central para uma instituição financeira operar aqui no Brasil. Então, sob essa ótica de prêmio de risco, de que o Banco BMG, né, de que o CDB do Banco BMG, ele está pagando um prêmio de risco maior do que o Tesouro Direto, esse sim seria um exemplo de um bom CDB. Agora eu quero então te mostrar um exemplo de um CDB que, ao meu ver, é um CDB ruim. Lembrando, gente, que eu estou fazendo essas análises aqui sobre essa ótica de prêmio de risco. E, obviamente, nenhum desses investimentos que eu estou citando aqui são indicações de investimento, mas são análises que eu faço para a minha carteira de investimentos e que eu gostaria de mostrar para vocês, então, para vocês aplicarem, né, esse tipo de raciocínio quando vocês forem estudar os investimentos de renda fixa nos quais
vocês vão investir. E aqui, gente, comparando, né, aquele CDB do Banco BMG, que vencia no final de 2026 e pagava IPCA mais 4,55% ao ano, aqui a gente tem um CDB de um outro banco que vence em uma data também semelhante, né? Aqui no caso é um pouquinho antes, em maio de 2026, mas que ele paga praticamente a mesma coisa. Ele paga IPCA mais 4,50%, ao passo que aquele CDB do BMG pagava IPCA mais 4,55%. Mas consultando aqui os dados do Banco Paine, no Banco Data, a gente consegue perceber, gente, que ele é um banco que está em uma situação um pouco delicada. É um banco que vem registrado sucessivos prejuízos nos últimos anos. E baseado, então, naquela ótica do prêmio de risco, para que você vai investir em um CDB de um banco como o Paine, que está pagando praticamente a mesma coisa que o CDB do BMG, sendo que ele é um banco que está endividado, é um banco que está precisando de uma captação maior de dinheiro e é um banco que está em uma situação de solidez financeira um pouco mais delicada. Se você tem um banco saudável que registra sucessivos lucros ao longo do tempo, que está pagando praticamente a mesma taxa que o CDB de um banco que está em uma situação financeira mais delicada, acumulando sucessivos prejuízos ao longo dos anos, então não tem motivo, sob essa ótica do prêmio de risco, para você investir no CDB do Banco Paine, ao invés de investir no CDB do Banco BMG. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem perceber que esse investimento sob essa ótica de prêmio de risco, ele é mais vantajoso do que esse CDB do Banco Paine? E pensando nessa ótica, então, de prêmio de risco, tem alguns outros investimentos aqui que eu acho que são ruins, são investimentos que eu não aplicaria meu dinheiro comparando com os títulos do Tesouro Direto. Aqui no caso, eu separei um outro investimento de renda fixa oferecido lá na plataforma do Banco Inter, que é esse CRA, né, esse Certificado de Recebível Agrícola da empresa Ryzen Energia. Então, quando você compra esse CRA, você efetivamente está emprestando o seu dinheiro para essa empresa, que vai se tornar automaticamente o seu devedor. E se você não sabe, agora você vai ficar sabendo que os CRAs, eles não têm a garantia do FGC, do nosso Fundo Garantidor de Crédito. Se você não sabe o que é o Fundo Garantidor de Crédito, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo explicando direitinho o que é. Mas fato é que os CRAs, né, esses certificados de recebíveis agrícolas, eles não têm a garantia do FGC. Então, instantaneamente, eles já se tornam investimentos mais arriscados do que o Tesouro Direto e mais arriscados também que os CDBs, LCIs e LCAs, que têm a garantia do FGC. Então, sob a ótica do prêmio de risco, a gente precisa, para topar investir em um CRA como esse, exigir uma rentabilidade maior do emissor desse título. Então, aqui a gente vê que, no caso, nós temos um CRA que vence em 2026, também um vencimento próximo ao do Tesouro IPCA 2026, e que está pagando IPCA mais 3,70%, ao passo que o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 3,48%. E aí, gente, com base nisso, a gente pode parar para pensar o seguinte: olha só, a gente tem um investimento muito mais arriscado, que é esse CRA. Ele não tem a garantia do FGC e ele está pagando IPCA mais 3,70%. No caso do Tesouro IPCA, a gente tem um investimento que é o mais seguro do mercado, né, que tem o risco soberano do país, o risco do governo federal, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro, e ele está pagando só um pouquinho a menos aqui de rentabilidade, né, 3,48%, para o CRA que está pagando 3,70%. E aí, gente, sob essa análise de ótica de risco, o que eu percebo? Que não compensa, você não está tendo uma rentabilidade superior e suficiente para você topar correr o risco de investir em um CRA como esse, em detrimento do Tesouro IPCA, que é muito mais seguro. Tudo bem que no caso de CRAs não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos. Justamente aqui no caso a gente está vendo imposto de renda isento. Mas mesmo com essa isenção na cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos, eu não acho que o CRA, que é um investimento muito mais arriscado, que não tem a garantia do FGC, está pagando uma rentabilidade superior de forma a me convencer a abrir mão de investir no Tesouro IPCA em razão desse CRA emitido aqui pela empresa Ryzen Energia. E aqui, para finalizar com o último exemplo para vocês, eu trouxe um outro tipo de investimento de renda fixa, que é uma debenture. E no caso das debentures, então, você empresta dinheiro para uma empresa que aqui no caso é a Eletropaulo, né, que é a companhia energética lá do estado de São Paulo. E ao você investir nessa debenture de Eletropaulo, que tem vencimento em 2023 e tem uma rentabilidade de 125% do CDI,
Você pode, então, estabelecer uma comparação entre ele e o Tesouro Selic. No caso, a gente vai poder resgatar essa debênture tão somente em 2023, ao passo que no Tesouro Selic você tem liquidez imediata. Então, o Tesouro Selic já parte na frente. Mas, por outro lado, a gente tem uma rentabilidade maior aqui desse debênture, uma rentabilidade de 125% do CDI. E no caso do Tesouro Selic, você tem uma rentabilidade que é mais ou menos de 102% do CDI. Então, a gente consegue perceber que essa debênture, ela paga uma rentabilidade a mais, justamente por essa liquidez que você está abrindo mão. E fato é, gente, que a Eletropaulo, ela é a companhia energética lá que presta serviços de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo. É uma empresa que atua em regime de monopólio e que tem, então, um risco de quebra, né, um risco de falência muito baixo. Então, apesar de ser um investimento mais arriscado que o Tesouro Direto, sob o meu entendimento, essa debênture de Eletropaulo, ela está pagando um prêmio de risco maior, porque você está emprestando dinheiro para uma empresa que, apesar de ser privada e de não ter garantia do FGC, é uma empresa que tem um baixo risco de falência, um baixo risco de quebra, que atua em regime de monopólio. Então, sob essa análise de ótica de risco, eu entendo que vale a pena você topar levar esse investimento até setembro de 2023 para ter uma rentabilidade um pouco superior ao do Tesouro Selic, caso você efetivamente constate que você seja capaz de levar esse investimento aqui até o vencimento, já que no caso de debêntures não há liquidez imediata. Então, gente, essa era a ideia que eu queria dar para vocês, dessa análise de prêmio de risco que vocês devem fazer ao investir em investimentos de renda fixa. Nenhum desses investimentos que eu trouxe aqui para você hoje é uma indicação de investimento, longe disso, mas eu queria mostrar para vocês como é importante vocês terem essa noção de prêmio de risco, de só emprestar dinheiro para um devedor mais arriscado, caso ele efetivamente te dê um retorno, uma rentabilidade melhor. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui pra mim nos comentários, me fala o que você tá achando dos vídeos aqui do canal. Tudo bem? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!